Fala gurizada, aqui é o Maiko e hoje nós falaremos de duas obras extremamente similares e pelo menos em seu começo. Você sabe o porquê The Beginning After the End e Mushoku Tensei têm tanto em comum? E tem mais coisa além da sinopse básica, de ambos os protagonistas terem morrido em seu mundo antigo e reencarnado em um novo mundo de fantasia. Protagonistas que são frustrados em sua vida passada e acabam morrendo por envenenamento e outro morrendo por atropelamento e nascendo direto do ventre de suas mães, possuindo toda a memória e conhecimento adquirido da sua vida passada. Ambos nascem em um mundo medieval clássico, semelhante a RPG, onde a magia e a arte com a espada é padrão muito importante. Então ambos os protagonistas conhecem a arte da magia da mesma forma, sendo curados de um ferimento por suas respectivas mães. Rudeus cai de um banco assistindo seu pai praticando com a espada, e Arthur acaba sendo vítima de uma brincadeirinha inocente do seu pai enquanto o girava. A cena dos guris olhando seu pai treinando no quintal de casa. Porém nessa cena o guri Arthur não se machuca, pois ele já tinha passado por essa experiência. Mas existe mais semelhanças. Ambos os pais disseram que eram ex-aventureiros. Paul e Rei eram lutadores que usavam as espadas, e a Zenith e Alice ambos eram curandeiras. Então, quando ambos descobrem que a porradaria e a magia nesse mundo é importante, mesmo quando usavam fraldas, davam um jeito de fugir escondidos para ler os livros na biblioteca que tinham disponível. Rudeus treina magia sem parar, e Arthur purificando o núcleo de mana para poder usar a magia. Então, da mesma forma, ambos usam seus conhecimentos da vida passada para aprimorar seus talentos, de forma mais rápida que os próprios nativos dos seus respectivos mundos. Ou seja, em ambas obras é citado que a mana só se manifesta durante a adolescência. Ainda assim, é raro, porém a chance é mais alta para herdeiros praticantes. Outra similaridade é que ambos explodem suas casas no processo de aprender a controlar a magia deste mundo. Enquanto Rudeus está aprendendo magia de nível intermediário dentro da casa, ele arrebenta parte da construção da casa. Arthur está purificando seu núcleo de mana, o que acaba causando uma imensa explosão dentro da própria casa. Embora ambos tenham a mesma idade, suas experiências de vida são completamente diferentes de um para o outro. Os dois tinham as frustrações e arrependimentos em suas vidas anteriores. Rudeus Greyheart era hikikomori, um homem antissocial de 34 anos, que basicamente passou sua infância e juventude toda sendo bulinado e jogando videogames. Seus pais morreram e sem poder pagar as contas acabou sendo despejado do local onde morava. Ao ver um grupo de adolescentes que estavam prestes a ser atropelado por um caminhão, na tentativa de salvá-lo ele acaba morrendo. Sua personalidade é de um homem tarado, e isso é bem destacado no início da série. A obra também mostra um lado onde erros cônjugos acontecem com bastante frequência. Alice vai ter um segundo filho, mas Paul ainda a atrai com a empregada, o que também engravida, mostrando que o desejo carnal é comum. É mostrado também até com a primeira tutora de Rudeus. Arthur Lewin era Rei Grey, um órfão sem teto, que se tornou a pessoa mais forte do mundo e conquistou riquezas e prestígios sem iguais. E com todo esse poder acabou governando o mundo pela habilidade marcial. Mas assim nesse caminho teve uma vida infeliz, sozinho e repleta de arrependimentos por trás daquela máscara vazia. Mas podemos dizer aqui que ambos os protagonistas queriam mudar isso em sua vida, embora esse seja um fator mais presente em Rudeus, de tentar mudar a si próprio em consideração seus traumas. Já Arthur tinha uma personalidade no qual ele já tinha autoaceitação, então desta vez o que ele quer é fazer as coisas do jeito certo, em sua jornada e ter uma família, e também não cometer os mesmos erros do passado. Já a questão de Rudeus ser um tarado extremo, isso vem muito dos clichês de novel, protagonista de Sekai, otaku recluso, que morre de um jeito besta, ser taradão, waifus peitudas, lolis de cabelos coloridos, poder apelão, nem pretendo abordar isso aqui. Até por isso é o que faz a obra vender e ficar conhecida mais fácil. E nisso de os protagonistas errarem é outra coisa que se assemelha. Ambos erram para caramba em sua jornada, mostrando que eles ainda têm muito a evoluir. Então, por que a semelhança das duas obras serem tão grandes? Foi alguma coincidência? Mesmo que ambas obras tenham uma data de lançamento tão distinta? Mushoku Tensei tem o lançamento de novembro de 2012. E The Beginning After the End tem o lançamento de julho de 2018. Aqui nós temos praticamente 6 anos de diferença. O autor de The Beginning After the End, Turtle, revela em uma postagem em uma rede social que ele era apenas Brandon e era formado em psicologia e trabalhava em uma empresa de RH nos Estados Unidos. Contudo, ele era um consumidor apaixonado por obras de fantasia, o que foi a sua influência a largar o emprego e começar a escrever histórias, as quais ele tanto amava. E é claro que Mushoku Tensei era uma das suas maiores inspirações. Assim podemos explicar a total semelhança das obras, principalmente em seu começo. No meio do caminho, Turtle acaba encontrando seu estilo narrativo, e as coisas acabam tomando rumos diferentes. Os personagens principais em si são completamente diferentes um do outro.
Uma coisa que é válida citar que os nomes Rei Grey, o antigo nome de Arthur, e Rudeus Greyhat, nesse quesito, será que foi alguma intenção do autor homenagear ou foi apenas alguma coincidência? O que eu posso dizer aqui é que ambas as obras são ótimas e merecem serem apreciadas. Mushoku Tensei virou anime recentemente e está causando muitas polêmicas por aí, não por ser uma história diferente, e sim por seus exagerados feitiços. Ainda assim, é uma produção belíssima e merece ser vista. Bom, terminamos por aqui, espero que você tenha gostado e principalmente se ainda não conhece essa obra, dê uma chance. Espero você também no site Roxinho, Michael Ribeiro. Lá estaremos fazendo lives de leituras das obras daqui e também jogos. Se curtiu, peço que deixe seu like e se inscreva no canal caso ainda não for inscrito. Assim vocês me ajudam pra caramba a trazer mais conteúdos de mangás e manhwas. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e tchau!